Olá, querido aluno, tudo bom? É bom estar aqui com você nesta hora. Nós estamos aqui gravando umas aulas sobre Teologia da Aliança, a pedido do grupo de WhatsApp Calvinistas Tulip, e nós estamos aqui para vocês compreenderem um pouco mais sobre a doutrina da aliança, a doutrina do pacto, o aliancismo, né, como as pessoas costumam chamar, a teologia do pacto, a doutrina do aliancismo, a doutrina da aliança, a doutrina pactual. Este curso ele visa trazer noções introdutórias à teologia da aliança, então nós não vamos exaurir o conteúdo, colocar o conteúdo às claras para vocês, será em termos introdutórios, mas nós não vamos nos aprofundar nas questões propriamente no curso rápido, que é um curso aqui para você que está no WhatsApp. Para você que estuda no nosso Centro de Estudos Presbiteriano, será um curso um pouco mais denso, então fica ligado aí que você estará, de fato, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, ok? Então hoje nós vamos iniciar a nossa jornada sobre teologia da aliança, teologia do pacto, teologia pactual, dentro de um estudo teológico exegético. Nesta aula de hoje nós vamos trabalhar as definições necessárias para compreender a doutrina da teologia da aliança. Vamos trabalhar 2 pontos hoje, o que é teologia da aliança, e segundo nós vamos analisar a questão da necessidade da aliança, ok? Muito bem. O que é pacto ou o que é aliança? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer quando nós estudamos a doutrina do pacto, a doutrina da aliança, a doutrina que ensina que Deus ele pactua-se com o homem. Ok, a pergunta essencial a ser feita é o que é um pacto. O Dr. O. Palmer Robertson, no seu livro Cristo dos Pactos, ele levanta uma questão e apresenta uma declaração interessante. Ele diz que pedir definição de aliança é semelhantemente como pedir uma definição de mãe. O que é mãe? Né? Pode-se definir mãe como uma pessoa que nos trouxe ao mundo, mas essa definição, ela, apesar de ser formalmente correta, quem vai estar satisfeito com esta definição? Né? Então, eu defino a aliança a partir do princípio do que ela é, o que ela é. Então, o conceito de aliança é um conceito fundamental na teologia da Escritura Sagrada. Levando para o uso etimológico da palavra, a palavra aliança no Antigo Testamento, a palavra perite, e perite, como você está vendo, ela significa basicamente cortar uma aliança, cortar um pacto, fazer alguma coisa. Mas o Dr. Luiz Berkhoff, na sua teologia sistemática, nos diz que a palavra parece indicar um acordo mútuo voluntário, ele chama de acordo diplereuco, né? Mas também é uma disposição, um arranjo imposto por uma parte a outra, monoplereuco. Né? Então, assim, ele apresenta essa definição dizendo assim, olha, a aliança pode ser um acordo entre 2 pessoas ou pode ser um acordo entre uma pessoa que tem maior condição, melhor imposição de barganha, propriamente dito, de dizer o que deve ser feito na aliança do que o outro. A figura por trás disso é a figura do sucerano no Oriente Próximo e do vassalo. O sucerano é aquele que determina os limites da regra pactual e o vassalo é aquele que vai acatar essas estipulações pactuais. Nós vamos ver isso mais adiante quando nós vamos estudar a doutrina da aliança em seus aspectos de aliança, né? nos vários períodos em que a aliança surge, como a renovação aliança, a renovação pactual, a aliança com Abraão, por exemplo, nós vamos ver um pouco desse elemento, ok? Muito bem. E a palavra aliança no Testamento é a palavra diateque. Essa palavra diateque significa acordo, aliança, que a Vulgata Latina traduziu como testamento. Daí você vai ter lá Antigo Testamento e Novo Testamento. Ainda que seja uma palavra bem interessante, testamento, ela não reproduz com clareza o que o conceito berite, o conceito diateque quer nos dizer. Ok? Então, nós vamos continuar seguindo a teologia da aliança como os moldes tradicionais. Muito bem. Que parece ser algo indicado na Escritura como sendo Deus aquele que é absoluto pactualmente, aquele que pactualmente é absoluto, estabelece uma aliança, estabelece um pacto com o seu povo. E este pacto, sim, este pacto é colocado para o homem, para que ele siga e obedeça. Um outro erudito, também tratando dessa questão, nos lembra que o pacto é uma relação de juramentos, de vínculos, né? Então, a relação de juramento de vínculos. Envolve mútuo, embora não necessariamente iguais, compromissos. Então, assim,
Quem diz isso aqui para nós é aquele indivíduo lá, o grande teólogo Michael Horton. Michael Horton, no seu livro God of Promise, né? A Introduction a Covenant Theology, né? O Deus da promessa, né? A introdução à teologia do pacto, a teologia da aliança, traduzido recentemente para o português pela leitura Cultura Cristã. Ele diz o seguinte, que a definição do termo pacto pode indicar um acordo entre duas partes, mas não necessariamente seja isso que implique também compromissos de iguais. Pode indicar isso também, mas não necessariamente. E ele vai dizer isso porque lá na frente vai perceber que de fato o pacto é Deus aqui e o homem aqui, ok? Muito bem. As Escrituras falam que Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto. Por exemplo, Deus entrou repetidamente em relação de aliança com indivíduos. Algumas referências explícitas a isto é clara na Escritura. Por exemplo, a aliança que ele estabelece com Noé no capítulo 6, verso 18. A aliança que ele estabelece com Abraão, capítulo 15, nós vamos explorar esse capítulo 15 depois, mais adiante, verso 18. A aliança que ele faz com o povo de Israel no capítulo 24, verso 8, né? Davi, ele vai fazer isso lá no Salmo de 89, verso 3, onde ele vai falar da aliança que ele fez com Davi, seu servo. Também os profetas de Israel, eles predisseram a vinda de dias de uma nova aliança, que é a nova aliança do Novo Testamento, que nós conhecemos, lá em Jeremias capítulo 31, verso de número 31. E Cristo, o próprio Cristo, ele falou na última ceia em linguagem de aliança. Este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, né? Está lá Lucas capítulo 22, verso 20. Mas tudo isso são dados da Escritura, são dados que a Escritura oferece a nós, são dados que a Bíblia nos coloca. A grande pergunta a ser feita é: o que é a aliança? E esta é a pergunta basilar para o entendimento do conceito da teologia do pacto. O R.C. Sproul, no seu livro Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, ele nos diz que, em termos simples, em termos claros, aliança é um acordo entre duas ou mais partes, principalmente numa promessa, baseado principalmente numa promessa. Então, o que é pacto? Pacto é um acordo entre iguais ou não. No nosso caso aí, nós entendemos que não é entre iguais, porque Deus não é igual a mim, né, nesse sentido. E este pacto ele é baseado numa promessa. A promessa é a promessa que nós vamos ver mais adiante, ok? Robertson também nos lembra que podemos definir a aliança da seguinte forma. O que é aliança? Aliança é um pacto. Primeiro ponto, aliança é um pacto. Mas que tipo de pacto? É um pacto soberanamente, é um pacto de sangue soberanamente administrado. Então é um pacto de sangue soberanamente administrado. Isso aí é importante para a gente ter em nossa mente, ok? Muito bem. Esta concepção de Robertson, ela está alicerçada sobejamente, em dados bíblicos seguros. Pois desde o período da queda, do período pós-queda, quando o homem cai, é-nos dito na Escritura, no capítulo 3 de Gênesis, verso 21, que o Senhor Deus fez vestimentos de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Teologicamente falando, os teólogos que seguem a teologia da aliança, os teólogos bíblicos dentro da teologia bíblica, vão entender de maneira muito interessante que um animal morreu, derramou sangue para cobrir a nudez do casal edênico. Daí o primeiro prenúncio propriamente dito de uma doutrina da aliança com derramamento de sangue. Parece nos indicar que Robertson, nesse sentido, está correto. E na carta do apóstolo aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, que parece nos confirmar esta posição. Ele diz, com efeito, no capítulo 9, capítulo 9, verso 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E aí diz, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Isso, a conclusão natural é que quando Deus entra em relação de aliança com os homens, ele, de maneira soberana, institui um pacto de vida e de morte. Um animal morre para cobrir
a nudez do homem. Alguém tem que derramar sangue para que, de fato, haja uma aliança estabelecida e vinculada. E a aliança é um pacto de sangue ou um pacto de vida e morte soberanamente administrado por Deus. Esse é o conceito importante que a gente precisa considerar, como Robertson levanta. Basta nos olhar, por exemplo, para Gênesis capítulo 2, versos de 15 a 17. Tomou, pois, Deus o homem, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. O aspecto criacional interessante aqui é o aspecto do trabalho. Deus ele coloca o homem para trabalhar no jardim, para cultivar o jardim. E também para proteger o jardim e o guardar, é o que diz o texto sagrado. E aí Deus dá esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus estabelece agora uma relação de vida e morte na obediência de Adão. Ok? A gente comumente vai chamar isso aqui de pacto de obras. Nós vamos estudar o pacto de obras mais adiante, mas o pacto de obras ele é algo que Deus estabelece para o homem no primeiro momento em que ele é criado e é colocado no jardim edênico. E ele também cumpre suas promessas e suas ameaças. Muito bem. A promessa era a vida e a ameaça era a certeza da morte. Gerhard von Groningen, no seu livro Revelação Messiânica do Antigo Testamento, capta muito bem essa ideia ao declarar que quando Adão e Eva pecaram, transgrediram a lei de Deus, eles tornaram-se quebradores do pacto. Eles romperam um lado de vida e morte do seu lado. Então a questão deles quebrarem a aliança, eles trouxeram sobre si as punições estipuladas pela aliança. Então eles morrem espiritualmente, a vida se esvai naquele momento, a relação com Deus é rompida e eles são entregues exatamente a um nevoeiro de dúvidas. A única certeza que vai acontecer é no capítulo 3, verso 15, quando nós vamos ver ali Deus proclamando o evangelho ao casal edênico. Então o pacto está associado à vida e à morte. Ok? O pacto está associado à vida e à morte. Vida aos que obedecem à vontade revelada de Deus, o suzerano, e morte do vassalo desobediente, porque as maldições e estipulações pactuais caem sobre aquele que desobedece à lei de Deus. Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Creio que não. Está claro isso aqui para nós. Segundo elemento importante a ser estudado, a necessidade da aliança. Tudo bem, entendi o que é aliança. Percebi o que ela significa, entendi ela dentro de um aspecto geral. Mas a questão é, havia alguma necessidade de aliança? Havia alguma necessidade de Deus se pactuar com o homem, de Deus entrar em acordo com o homem? Entrar em acordo aqui, gente, entenda-se, Deus vinha ao homem e pactuar com ele, tá bom? Que necessidade seria essa? A Confissão de Fé de Westminster, padrão de doutrina dos presbiterianos, como eu sou presbiteriano, estarei usando esta Confissão de Fé, e a Confissão de Fé de Westminster ela levanta exatamente isso, no capítulo 7, na seção 1ª, diz o seguinte: a distância entre Deus e a criatura é tão grande, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo, nunca poderiam fluir nada dele como sua bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência por parte de Deus, a qual ele agradou expressar por meio de pacto. Tá, o que a gente entende aqui? A gente entende o seguinte, que os teólogos de Westminster reconhecem haver uma distância, não apenas uma distância moral, Deus, o Deus Santíssimo e o homem pecador, mas eles reconhecem que existe uma distância criacional na relação pré-queda. O homem antes da queda, ele era distante do Criador porque ele continuava sendo criatura, ele foi criado por Deus. A Van Groningen vai chamar deste homem de vice-regente na doutrina da aliança. Ele é o vice-regente de Deus na aliança. Esse é o ponto. Dá? Para eu pegar, pai. Espera aí.
Então, quando você tem isso, exatamente dentro do texto sagrado, e dentro da definição de Westminster, você vai perceber exatamente essa questão, né? Os teólogos de Westminster eles vão entender o seguinte, que há uma distância criacional nessa relação pré-queda. Este homem é assegurado que, ainda que o gênero humano deva toda obediência ao Deus como Criador, o fato de obedecer a Deus não faz com que Deus se incline a este indivíduo. É o que nós vemos hoje na teologia contemporânea hoje, que ignora a teologia da aliança. Diz assim, você precisa ser obediente para Deus lhe ouvir, você precisa ser obediente para Deus lhe atender, você precisa ser obediente para Deus lhe socorrer. Quando a teologia da aliança diz que não, que a obediência é resultante do ato criador de Deus. Eu devo obedecer porque Deus me criou. Agora, Deus mantém um relacionamento de atender as minhas orações, as minhas necessidades, agir em meu favor por causa da sua aliança, que ele se aprouve a assim fazê-lo. É claro que a teologia da aliança está ligada necessariamente à doutrina da eleição e da doutrina da reprovação, ou da obra da salvação como um todo. Então a doutrina da aliança, ela fala também da doutrina da redenção, da salvação. Raramente, e aí outro problema que a gente tem, é a discussão, a gente vai ter aqui também uma aula que a gente vai tentar trabalhar com os irmãos sobre a questão da relação entre a corrente dispensacionalista e a teologia da aliança. Essas duas correntes, eu vou trabalhar com um cunho hermenêutico, tá? Eu não vou trabalhar com um cunho escatológico. Eu explico por quê. Porque o curso sobre a teologia da aliança não é sobre escatologia, ainda que envolva elemento escatológico, não é escatologia, é hermenêutica, qual é o tema unificador das escrituras. Aí entra a questão da teologia bíblica, a teologia exegética, há vários fatores que são envolvidos na discussão da teologia da aliança. Mas aí o ponto que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, que quando eu falo teologia da aliança, quando eu falo que Deus criou o homem e Deus pactou-se com este homem ele deve obediência a Deus porque Deus é criador. E a relação que Deus tem com esse homem não é porque o homem é obediente, mas porque Deus ele pactua-se com esse indivíduo. É isso que a Constituição de Fé está dizendo. Muito bem. Notemos aqui também que é a obediência que produz, que não é a obediência que produz a comunhão com Deus e o homem. Então essa comunhão que eu tenho com o Senhor não é a comunhão da minha obediência para com Ele, não é o meu primeiro passo que eu dou a Ele, né? E aí entra a implicação soteriológica, né? Se Deus vem até mim em pacto, em aliança, isso significa que eu não tenho vontade própria, que eu não escolho minhas escolhas, né? As minhas escolhas, mesmo que sejam reais, mas as escolhas relacionadas à obra redentiva é algo ligado à aliança, ao pacto. Por isso que a salvação ela é pactual. A gente escuta muitas pessoas dizendo, salvação individual, tá, mas individual em que aspecto você está dizendo que é individual? E a doutrina da aliança, a doutrina do pacto, onde é que ela entra? Isso aí. Aí vai entrar naquelas velhas implicações que nós conhecemos da eclesiologia, né? Sobre quem deve ser batizado, quem não deve ser batizado, quem deve ser sujeito ou não do batismo. Eu não vou entrar nesses meandros aí, porque não é o foco do nosso estudo, mas eu estou dizendo que ao estudar a teologia da aliança me leva a discutir sobre estes temas também. Embora o curso aqui nós não vamos entrar nesses temas, ok? Muito bem, vamos dar pinceladas, mas não vamos nos aprofundar nisso não, porque não é o foco da nossa aula, ok? Muito bem. Então, para diminuir essa distância entre o homem e Deus, aprove ao Criador de todas as coisas por uma voluntária condescendência. E vem a pergunta, o que é voluntária condescendência? Voluntária condescendência, ela significa como Calvino vai dizer, que Deus ele se comunica ao homem como a mãe se comunica ao seu filho recém-nascido, usando a linguagem humana, usando a forma humana, usando a maneira humana. Então aí significa que Deus ele se condescendeu, ele veio até o homem. E como é que ele faz isso? Como é que ele aprova fazer isso, essa condescendência? Ele decidiu expressar esta comunhão com o homem por meio de uma coisa chamada pacto. Ele faz um pacto com o homem. Nós temos algumas implicações disso. Primeira implicação, Deus vem ao homem. Essa é a primeira implicação. O homem nunca vem a Deus, mas Deus vem ao homem. O pacto tem iniciativa divina. Daí entender-se o pacto como uma relação em que Deus inicia como sucerano
e o pacto com o homem que é o vassalo. Então Deus, ele determina, estabelece as regras, estabelece todas as coisas relacionadas ao pacto, porque esse é o ponto importante que a gente tem dentro da teologia da aliança. Segundo, que o pacto é um ato da graça de Deus em direção ao homem. Então, quando eu trabalho o pacto dentro dessa relação, é o ato da graça de Deus em relação ao homem. Deus vem salvar o homem usando a teologia da aliança, ou usando o pacto para expressar esta obra soteriológica ao homem.